Você vai assistir, a partir de agora, a programação religiosa do seu canal 10. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Bom, nós estamos prosseguindo com a palavra que começamos no último programa, que é a primeira carta de Pedro, capítulo 1. A gente havia lido 13 a 21, mas nós fomos somente até o 16, lembra? Então hoje nós vamos ler capítulo 1, versículos 17 a 21 e meditar nessa parte. Leia comigo. Aliás, antes de ler, estava me esquecendo. Nós temos o nosso Disque Paz, 3462-3227. Nós temos um telefone que você disca nesse número, tem uma mensagem gravada que poderá falar no seu coração, de madrugada, em horas de solidão. Ligue nesse número. E também eu queria te dizer que a minha esposa tem o programa no canal 10, Assunto de Família. Vale a pena seguir com ela essa programação, essas mensagens sobre família. Você será muito abençoado. Vamos ler então versículos 17 a 21. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Essa é a palavra de hoje. Então ele diz: se você está invocando a Deus, aquele Deus que não faz acepção de pessoas, que julga corretamente, se eu estou invocando esse Deus verdadeiro, então o meu comportamento, eu devo me portar na minha peregrinação terrena, eu devo me portar de conformidade com isso, porque é natural que nós nos comportemos de conformidade com a nossa fé, com o nosso modo de pensar, do modo como nós dizemos. Nós temos que viver, tem que ser uma coisa condigna. No versículo 18, ele disse: vocês têm que saber uma coisa, vocês receberam alguma coisa diferente. Não foi mediante coisas corruptíveis que vocês receberam isso de Deus, corruptíveis como a prata e o ouro. Não foi mediante essas coisas corruptíveis que vocês receberam como legado dos seus pais, como herança. Essas coisas são fúteis. Vocês não foram resgatados por meio de coisas fúteis e corruptíveis como a prata e o ouro. Vocês não foram resgatados do procedimento errado, daquele procedimento que vocês receberam como herança dos seus pais, como legado dos seus pais. Não foi mediante prata e ouro, coisas corruptíveis, mas foi mediante o precioso sangue do Cordeiro
sem mácula, o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. O que é que Pedro está falando, queridos? Eu não estou falando isso não. Quem sou eu? Tem que ser um homem de Deus para falar isso, para saber o que está falando. Tem que ser cheio do Espírito Santo de tal modo que esteja derramando. Pedro está dizendo para aquele povo: vocês receberam como herança a adoração de ídolos, de imagens de prata, de ouro. Os pais de vocês legaram isso para vocês, deram essas coisas para vocês. Vocês acham que essas coisas vão arrancar vocês da corrupção? Vocês recebem uma herança dessa, tomam posse dessa herança. Não foi mediante prata e ouro, coisas corruptíveis, mediante essas coisas que vocês foram resgatados. Não foi. Não foi. Isso traz uma vida fútil, sem nenhum proveito. Então no versículo 19 ele diz: foi mediante o precioso sangue de Jesus Cristo, quando ele foi pendurado naquela cruz, lá no Calvário. É um sangue sem defeito, sem mácula. É o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Pedro estava preocupado com aquele povo que vinha a Jesus, mas queria trazer seus nichos, né? Eu me lembro bem a palavra que é nichos, de ouro, de prata. E Pedro diz: mas vocês estão achando que essas coisas corruptíveis, você põe no fogo, derrete, você acha que isso vai mesmo fazer alguma diferença na sua vida para o bem? Não, queridos. É através do sangue de Jesus Cristo. Então Pedro deixa isso claríssimo. Claríssimo. E o versículo 20 diz que o sangue de Jesus Cristo, a obra de Jesus, a obra do Cordeiro de Deus, foi conhecido antes da fundação do mundo. Porém, ela só se manifestou no tempo de Deus. No tempo de Deus, por amor dos eleitos. Veja bem, isso é conhecido nos tempos de antes da fundação do mundo. Porque o plano de Deus não é um plano feito às pressas. Não é um plano mal feito. Não é um plano que tenha alguma brecha. Não é um plano no qual se possa descobrir algum defeito. Não. Porém, é um plano que trata o homem com dignidade. E quando você trata uma pessoa com muita dignidade, ela pode se voltar contra você. Sabe qual é o exemplo que eu dou? O patrão trata o empregado com muita dignidade. E lhe dá um salário muito alto, muito digno. Amanhã, o empregado conseguiu montar uma empresa concorrente e derruba o patrão e deixa ele a zero, seu ex-patrão. Assim o homem fez com Deus. Estava adorando imagens, ídolos, deuses. E Pedro disse: vocês acham mesmo que isso vai dar em alguma coisa? Eu quero te dizer que quando o profeta Elias batalhou contra 450 profetas de Baal, o problema lá era esse. Eles tinham um ídolo, eles eram idólatras. Dentro de Israel, não estou falando fora de Israel, estou falando dentro, como se fosse dentro da igreja. E Elias sozinho lutou contra esses 450 profetas de Baal. Então isso veio desde dos princípios, dos primórdios da raça humana. O homem, com a liberdade que tinha, não sendo maltratado pelo Criador, não sendo subjugado pelo Criador, ele usou a liberdade para ir contra o próprio Criador. Então, nós voltamos ao texto que nós lemos, que é o versículo 20.
desde antes da fundação do mundo, tudo está preparado por meio de Jesus Cristo. No tempo certo, Jesus Cristo foi enviado. No tempo de Deus, a seu tempo, no tempo certo, no pleroma, a língua grega, pleroma, na plenitude, no momento corretíssimo, Jesus foi enviado. E aquele plano desconhecido anteriormente, agora se tornou muito claro, foi revelado claramente. E aí Pedro diz: e vocês não compreendem isso? Vocês não dão conta de compreender isso? Por isso, lá no versículo 13, Pedro diz: cuidem um pouco melhor do seu entendimento, da sua capacidade de compreensão. Cuide um pouco melhor de sua mente. Está falando para quem ele escreveu, né? Essa carta é universal, não foi direcionada a uma igreja em específico. Mas ele diz: cuide melhor da sua inteligência. Cuidado, vocês estão fazendo errado, não é? E termina esse texto, o texto de hoje, com o versículo 21. Quando Pedro diz o seguinte: que por meio dele, quer dizer, de Jesus Cristo, nós temos a fé em Deus. Veja bem, por meio de Jesus Cristo. Olha isso aqui, anote aí na sua Bíblia. A palavra meio é por intermédio, através de Jesus Cristo. O mediador é um só, Jesus. O mediador é um só. Por meio de Jesus, vocês têm fé em Deus. Quem é esse Deus? É aquele que ressuscitou a Jesus Cristo de entre os mortos. Não é assim qualquer um Deus. Eu creio num Deus, na existência de um Deus. Essa coisa indefinida. Eu amo todo mundo, eu gosto do mundo, eu sou essa coisa, eu confesso os meus pecados todos de uma vez, assim, eu peço que Deus perdoe os pecados de todas as pessoas, 7 bilhões de habitantes. Fica tão genérico que acaba não sendo nada. Então ele diz: é o Deus que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. É o Deus que predestinou Jesus Cristo para ser o mediador da nova aliança. É o Pai de Jesus Cristo. Esse Deus. No Velho Testamento poderia ser chamado de Jeová, Elohim e alguns outros nomes. El Shaddai, muitos outros. Esse é o Deus verdadeiro. E esse é o seu Filho. E diz aqui que ele foi ressuscitado de entre os mortos e que deu a ele a glória. A glória. De tal maneira que nós podemos agora ter fé e esperança. Fé e esperança. Portanto, hoje nós terminamos dizendo essa palavra maravilhosa: a esperança está no coração daquele que conhece Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, eu queria pedir ao Senhor que nos enchesse da esperança que está em Jesus Cristo, para que possamos viver nessa esperança com uma certeza inabalável, porque é promessa do Senhor. Nós esperamos que o Senhor cumpra a promessa, em nome de Jesus. Amém. Assim, se você anda meio desacursoado, meio desanimado, eu queria te dizer que há uma esperança firme. Essa esperança está em Jesus. Amém. Deus te abençoe. Você assistiu aqui no seu canal 10, nossa programação religiosa. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário. Muito obrigado pela sua audiência. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em
suas mãos, segurando estará. Meu amigo que se acha no